Previously, on mais um podcast de casal. Você roubou minha ideia. Eu ia fazer exatamente isso. Ah, você ia fazer isso? Eu ia. Olha só, a gente é muito conectado, né? A gente é muito, né? Nossa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão tristes também que a Carol com K ganhou o líder? A gente tá puto. Tá bom, a gente não vai falar desse assunto hoje. Hoje o assunto é outro. Qual que é o assunto hoje? O assunto de hoje é que terminamos, como prevíamos, terminamos a Lost, a série inteira. Aí nessas semanas, né, Carbonara? A gente assistiu tudo, na verdade? Enquanto você dormia. Carbonara ficou chocado com o final, gente. Sim, mas ele não entendeu muito bem porque ele dormiu em vários episódios. Ele achou que... Pra não dizer todos. Ele achou que todo mundo já tava morto desde o início. Ai, nossa, vamos adereçar essa questão, né? A gente terminou hoje aos 45 do segundo tempo. Sim, né? porque nos últimos dias a gente tava bem cansado, a gente nem tava conseguindo assistir direito. Que a gente assistiu a segunda parte do The End, que é o episódio final, e o epílogo, né? O The New Man in Charge. A gente assistiu hoje na hora do almoço. Sim. Mas enfim. Mas assim, primeiro eu quero perguntar, porque Rodrigo, né, pra quem não sabe, Rodrigo é um grande fã da série Lost. Assistia na época, gostava muito, gosta ainda até hoje. E tem os DVDs e tudo mais. Eu queria perguntar pra você, como foi essa... Não é a segunda, qual é a vez que você tá assistindo essa? É a segunda. Ah, você assistiu só uma vez? Eu acho que algumas temporadas eu devo ter visto outras vezes também. Mas a sexta, definitivamente, eu só vi quando passou, porque é horrorosa, né? Mas como foi pra você? Foi bom. Eu acho que eu tirei alguns ranços que eu tinha, de uma forma geral. Acho que só da sexta temporada realmente que não tem muito como, né? Porque ela é bem ruim. Mas eu adorei, assim. Eu acho que é aquilo que eu falei no outro episódio que a gente fez. Pra quem não ouviu, a gente falou sobre a primeira, a segunda e a terceira temporada. Uhum. E impressões gerais há 2 episódios atrás. Sim. Mas eu mantenho o que eu disse. Acho que a série continua muito boa e muito relevante. Sim. Então, a impressão que eu tive assistindo dessa vez é que, assim, a quarta, a quinta e a sexta, elas têm mais ou menos, em média, 16 episódios, né? Acho que só a sexta que é maior, que tem 17. Acho que a quinta tem 17, 18 também, não me lembro agora. Enfim, vamos colocar aí, são 17 episódios, vai. O que eu senti reassistindo é que a quinta e a sexta ganhariam muito se elas fossem temporadas do tamanho das antigas, de 20 e tantos episódios. E a quarta ganharia muito se ela fosse menor. Se ela fosse de uns 10 episódios. Eu perdi um pouco de ranço da quarta temporada, sabia? É. Eu gostei de ver dessa vez. É porque assim, a quarta temporada, a gente comentou, né, no outro podcast, mas foi onde teve a greve dos roteiristas. Não e foi na terceira? Foi no final da terceira. Tipo assim, a terceira tava terminando as gravações, foi quando teve. Ah. Que teve as tretas tudo. Porque foi em 2007. 2007 pra 2008, a greve dos roteiristas. Certo. Então, eu acho que a quarta... Ela é uma boa temporada. Eu não acho ela tão ruim, realmente, quanto eu achava antigamente. O problema dela é que começa uma coisa irritante em Lost na quarta temporada. Que é o lance das pessoas estarem indo fazer a mesma coisa e elas se desencontrarem because of reasons. Nossa, isso me irrita tanto. É um vai pra lá, vai pra cá. A Kate resolve ir atrás do Jack, depois ela não quer mais, aí depois ela quer de novo, aí depois ela quer voltar pro templo, aí ela não quer mais voltar pro templo. Sim. É um saco. Fora uma coisa que... Parece um bando de barata tonta, né? Fora uma coisa que acontece que é assim, quando termina a terceira temporada, eles estão há 90 dias na ilha. A quarta temporada basicamente se passa em 18 dias. Né? Então passou ali 3 meses, as 3 primeiras temporadas, e a quarta temporada é um espaço muito curto de tempo que eles tentam fazer render. Então começa a ter essas coisas do tipo desencontros que não fazem muito sentido, sabe? Ô Carbonara, o que foi, meu amor? Vem cá, criatura. Eu fico andando igual uma alma penada pela casa. O Carbonara estava morto todo o tempo. Ele quer atenção. Ele quer atenção. A gente fala com ele e ele parou. Mas enfim. E aí, como são só 18 dias, eu sinto um pouco disso. E uma coisa que acontece também que me irrita um pouco, que é...
Eles ficaram 90 dias na ilha, certo? Aham. Eles nunca achavam as coisas. Era sempre difícil andar de um lado pro outro, demorava um tempão pra eles irem pra vila, e pra sair da vila, e pra ir pra Ilha da Hidra, pra voltar pra Ilha da Hidra e tal. E, né, eles ainda estavam conhecendo a ilha. Vários pedaços eles nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto o templo, eles nunca tinham visto a orquídea, né? Várias coisas eles nunca tinham visto. Do nada, em 18 dias, eles falam assim, não, eu vou em tal lugar. E aí tá, tipo, de dia, a cena quando ele fala que vai. Ainda está de dia, ele já chegou no outro lugar, ele sabe exatamente onde é. Mesmo porque, assim, tem as pessoas lá no começo da série que são os trackers, né? Que é, tipo, galera que tá acostumada a fazer trilha, a perseguir animais e bandidos e pessoas e tal. Que é, tipo, o Said, a Kate e o Locke. Eles, eu entendo, eles saírem sozinhos e acharem o que eles querem. Agora, as outras pessoas que não fazem a menor ideia de como fazer isso, simplesmente saem andando no mato e chegam no lugar. Uhum. Sendo que o tempo que elas passaram lá, 90 dias, elas ainda não conseguiam fazer isso. Mas em 18, elas aprenderam. Agora eu lembro. E aí ficou 3 anos fora da ilha, voltou. Não, eu sei, é tipo meu bairro de infância isso aqui. Vir aqui na esquina, chega ali. Gente, não é assim que funciona. É bizarro. É mesmo. Eu entendo que era pra dar um pacing mais rápido, né, pra série. Mas fica esquisito. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Faz super sentido. É muito engraçado, porque, tipo, eles não ficaram tanto tempo na ilha, assim. E aí o tempo que eles ficaram, 90% do tempo mostra pra gente que eles não entendem nada. E depois eles entendem tudo. Sim. É meio bizarro. Mas enfim, vamos temporada por temporada, vai. Na quarta, né, a gente tem o desenrolar do... E isso que é uma coisa legal também em Lost, porque... É fato, né? Todas as temporadas deixam cliffhangers do que vai acontecer na próxima, né? Bem definidos. Tipo, eles já mostram como que vai ser a narrativa do que vai se tratar aquela próxima temporada. Então, na terceira terminou com a história lá We have to go back. Com a história lá, calma, tem isso também. Com a história lá de que tinha um barco vindo e não era o barco da Penny. Como eles imaginavam, né? E aí eles descobriram que talvez a Naomi não fosse lá uma boa pessoa. E o Locke acaba matando ela. Porque ele é uma das poucas pessoas que acredita que realmente não tem nada de bom vindo nesse barco. Sim. Né? E novamente, como quase todas as outras vezes, ele estava correto. Exato. O Locke é a personificação do meme do professor Girafales, né? Como assim? A única vez que o Locke estava errado é quando ele pensou estar errado. E aí ele errou. Que foi o negócio do botão. Que foi o negócio do botão, exato. Mas aí eles subiram lá na torre do rádio para conseguir usar o telefone da Naomi. E aí eles fazem contato com o barco. E aí o barco descobre a localização deles. E manda o helicóptero com o Frank, que é o piloto. Que era para ter sido o piloto do voo Oceanic 815, mas tava de licença, trocou a escala. Deu uma merda, ele trocou. Sei lá. E aí ele vai, né, pra tentar descobrir o que aconteceu. E todos os personagens que vão aparecer a partir de agora, eles têm uma agenda secreta, né? Sim. O Daniel Faraday, ele vai porque... Por que ele vai mesmo? Porque o Charles Whitmore contrata ele. Então, não, na verdade não é isso. Não é bem isso. É que ele enfim, por causa das experiências dele Isso, ele sabia que ele tinha que ir pra ilha. Não é isso. É por causa... Ele não sabia ainda, na verdade, porque não tinha acontecido. Aconteceu nos anos 70. Okay, Que aí começa... Bom, enfim, a gente vai chegar lá. Mas o Daniel Faraday, depois, lá pra frente, a gente descobre que por causa das várias experiências que ele fazia com o envio da consciência das pessoas através do tempo, ele ficou meio zoado da cabeça. Ele era um quase Desmond. Ele quase conseguia a consciência dele viajar entre o tempo. E aí ele é procurado pelo Charles Whitmore, que depois também lá pra frente a gente vai descobrir que é pai dele.
E o Charles fala: quero te chamar pra ir nessa missão, pra essa ilha, e vai ser bom pra você porque essa ilha cura as pessoas. E essa ilha vai curar a sua cabeça. E acontece exatamente como aconteceu com o Loki, né? O Loki caiu na ilha, voltou a andar. O Daniel chegou na ilha, voltou a cabeça voltou a funcionar. Sim. Aí tem a Charlotte, Sim, que nasceu na ilha. Que a gente descobre também depois que ela nasceu na ilha e que ela queria voltar porque ela queria entender melhor, né? Ela é uma arqueóloga, né? Ela foi levada da ilha na evacuação que teve antes do incidente. A gente vai chegar lá também. E isso é uma característica dessas temporadas, né? A gente... fica indo e voltando o tempo todo. A gente vai descobrindo as coisas muito lá pra frente e a gente descobre linhas temporais diferentes, né? Aí a Charlotte volta porque ela quer entender melhor o que aconteceu na ilha, o que era a Dharma Initiative, o que tem lá. E tem outra coisa, ela queria muito voltar porque quando ela era criança, um homem falou pra ela que ela não deveria voltar nunca. E na quinta temporada a gente descobre que esse homem é o Daniel Faraday nos anos 70. Exato. O Miles quer voltar porque ele também nasceu na ilha. Sim, mas ele não sabia. Ele não sabia, ele né? Não sabia. Ele foi pelo dinheiro. Ele foi por causa do dinheiro mesmo. Dinheiro. Mas acho que ninguém sabia que ele nasceu na ilha. Foi uma grande coincidência. Eu acho que sim. Ele foi porque ele tinha o talento de falar com os mortos, né? Basicamente. E era uma forma de descobrir como que as coisas estavam acontecendo na ilha. Sim. Só que ninguém fala isso, né? Ninguém diz exatamente por que tá lá. E esse é um dos meus problemas com essas temporadas 4, 5 e 6. É muito um disse-me-disse, assim, sabe? Do tipo, eu acho que eles foram tão didáticos nas outras temporadas, porque assim, as outras temporadas tinham essa característica. Começava você entendendo nada. Toda temporada começava do tipo, what the fuck? E elas terminavam com você, assim, tinha um cliffhanger, mas elas terminavam com você falando assim, ok, eu entendi essa regra desse mundo. A quarta, a quinta e a sexta, o meu problema é que assim, as regras, antes de me fazerem uma pergunta, me apresentam uma regra, sabe? E começa a ser regra atrás de regra, fato atrás de fato, e aí você fica meio do tipo, pera, sabe? Como assim? Vai, Cabanara, fala o que você achou dessas temporadas. Tá. E aí a gente descobre coisas legais, né? A gente já começa descobrindo coisas legais, que o Faraday faz lá um experimento. E a gente descobre também que o tempo na ilha não se passa com a mesma velocidade que o tempo fora. Isso. Né? Exato. Isso é uma coisa que pelo que eu tava lendo, do tipo, já tem hints disso em outros lugares. Mas realmente a gente descobre como um fato de que a ilha não só fica num lugar que aparentemente ninguém consegue achar, é uma grande questão achar a ilha, e a outra questão é que ela não tá num tempo exato, assim, as pessoas que entram na ilha e as coisas que entram na ilha estão num tempo diferente, que eles descobrem isso pelo experimento dos drones, né, que é tipo, atiram um drone pra ele do navio. E aí, teoricamente, demoraria X tempo pra chegar o drone. E aí ele fala, tipo, vocês já tiraram o drone? A pessoa fala, a gente já tirou, tem tempo. Aí ele, mas não chegou aqui ainda. E aí depois de um tempão, chega o drone. E aí ele vê que o relógio que ele marcou quando a pessoa falou que atirou e o relógio que tá dentro do drone estão diferentes o tempo. E aí tem uma coisa, né? Como que eles conseguiam se comunicar por telefone? Com pessoas fora da ilha sem nenhum tipo de delay. É isso que esse texto falava, do tipo, a partir do momento em que eles apresentam esse fato, aí assim, é teorias de fãs, eu não vou ter paciência de rever as coisas pra bater, mas o que eles falam é que assim, principalmente a quarta temporada e a quinta, elas são meio que pra explicar isso. Então, tipo, todas as comunicações que aconteciam por rádio entre o barco e a terra, que eles achavam que eram instantâneas, não eram instantâneas. Ok. Já estão contando ali com o desvio do tempo, entendeu? Entendi.
Tá, e aí a gente descobre que o grande objetivo das pessoas nesse barco era levar o Ben pra fora da ilha. Exato. A mando do Charles Exato. Whitmore. Eles queriam forçadamente banir o Ben, assim como o Ben no passado, a gente descobre isso depois, forçadamente expulsou o Charles Whitmore da ilha, que também morava na ilha. Exato. E aí, nesse vai e vem de gente pra cá, gente pra lá, chegam novos personagens que são os mercenários, liderados pelo Martin Kimi, que são os piores personagens da série toda. Você falou de vilões, mas pra mim o Martin Kimi é tipo a pior pessoa de toda essa série. E aí eles vão lá e destroem a vila dos outros e matam a Alex, que é a filha do Ben. Filha da Rousseau. Filha, entre aspas. E matam a Rousseau também, de um jeito extremamente anticlimático. As primeiras pessoas que eles matam são a Rousseau e o Carl. E são as mortes mais anticlimáticas da série, né? Sim. Tipo, X. E aí eles pegam a Alex pra negociar com o Ben não topa, e aí o cara na verdade, mata a Alex o Ben a tenta sangue fazer frio. o que ele sempre faz, que são mind games, com pessoas que não estão com paciência pra mind games. Exato. E aí a Alex morre. E aí o Ben invoca, entre aspas, o monstro de fumaça. Sim. Né? E aí é a primeira pista que a gente tem que talvez o monstro de fumaça realmente seja alguém que você pode... Alguém ou algo que você pode acionar. Só que aí depois lá pra frente a gente descobre que foi pura sorte, né? O Ben não invocou ele. Não foi sorte, eu acho. Na verdade, do tipo, aquilo era uma forma de se comunicar com o monstro, e o monstro ia se ele queria. Entendi. O que eu entendo, mais ou menos. Porque, assim, o que eles falam lá pra frente é que a ilha, em vários lugares, esse eletromagnetismo que tem na ilha, ele vaza. Para as coisas. E o monstro de fumaça consegue sentir esse eletromagnetismo. O monstro de fumaça e o Jacob conseguem sentir esse magnetismo. Então, eu acho que aquilo é o Ben tirando um negócio, tipo, ligando o magnetismo ali daquela região. E aí, com isso, o monstro de fumaça sente e vem. Não é uma comunicação. Mas isso é uma suposição sua. Uma suposição minha. Tá. Uma suposição minha. Tá. Bom, e aí... É aí que o Desmond volta ou é na quinta? Não, o Desmond volta só na quinta. Já me perdi, já. E aí o que acontece? Eles vão pra o Ben e o Locke vão pra Orquídea, porque o Ben fala que a única forma de resolver esse problema é mover a ilha. Sim. E aí os mercenários vão atrás porque eles receberam informações do Charles Whitmore que com certeza isso era o que o Ben ia tentar fazer. E eles precisavam se aproximar da ilha, porque se você estiver dentro de um raio ali de influência da ilha, você vai junto. Isso. E o barco estava fora e eles precisavam colocar o barco dentro desse pedaço, desse raio. Aí o Michael, né, o Michael aí que matou várias pessoas, que foi contratado pelo Ben, ele foi contratado para justamente o barco nunca conseguir chegar nesse raio, então eles conseguiriam fugir do barco. Do tipo assim, ele falou, eles não vão achar, né, quando o Ben chamou o Michael, ele falou, provavelmente eles não vão achar a ilha. Mas, se eles acharem, e eles acharam por causa da estação da Penny lá com os portugueses na Antártida, porque a Penny, depois que o Desmond sumiu, ela começou a procurar ele, e ela tem um cheat de dinheiro infinito, ela criou uma observação ali na Antártida para poder captar picos de eletromagnetismo. Como que a Penny sabia que era assim que ela ia achar o Desmond? Não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Parece que é tipo um puro chute. Assim. E a primeira vez que esses portugueses captam algo é quando o Desmond implode a escotilha. A escotilha, que também fode com toda a comunicação da ilha. Exato. Que é daí que 3% pegou o raio da ideia do pulso eletromagnético que destrói a comunicação e todos os sistemas do continente. Né? Agora eu tô pensando uma coisa. Eu acho... Porque em nenhum momento os portugueses falam que eles estão trabalhando pra Penny. Falam?
Eles ligam pra Penny pra falar, não ligam? Então, eles ligam pra casa da Penny, mas ela morava com o pai naquela época, Não, acho que não. Porque eu fiquei nessa dúvida se talvez eles não trabalhassem pro Widmore. Eu acho que, até porque tem o barco do resgate, ela tá com os portugueses, né? Então acho que eles trabalhavam de fato só pra ela. Isso pra mim é um furo, tá aí, um furo. Porque assim, por que a Penny ia tá procurando flutuações eletromagnéticas? Exato. Era pra ela estar procurando o Desmond, né? Mas enfim, ok. Enfim, mas a gente vai aí chegar o lá. Ben contratou o Michael justamente pra ele falar, ó, seguinte, eles provavelmente não vão achar a ilha, mas caso eles achem, caso o Charles Widmore ache alguma forma de encontrar a ilha, a gente vai mover a ilha e você vai precisar fazer esse barco não chegar até lá. Sim. Né? Essa era a ideia. Só lembrando que o Michael, ele sai da série na segunda temporada, Sim. né? No final da segunda, quando ele entrega eles. Isso. Enfim, o filho dele, o Walt, foi sequestrado pelos outros no final da primeira. Aí na segunda ele vai sozinho tentar resgatar, porque também ninguém se importou em ajudar ele. Sim. Né? Ele vai sozinho, é capturado e aí ele é obrigado a negociar com os outros para levar o Jack, o Sawyer, a Kate e o Hurley na armadilha, né? E em troca disso ele resgataria o Walt, seria enviado de volta, né, à vida normal. Outra coisa que nunca explicou, por que pegar o Sawyer, a Kate, o Jack e o Hurley? O Hurley porque ele precisava voltar para contar, o Jack porque ele precisava operar a cirurgia. O Ben, e a Kate e o Sawyer porque eles precisavam fazer o Mind Games, fazer um jogo com o Jack para ele topar fazer a cirurgia. Enfim, e aí o Michael e o Walt voltam, só que em algum momento o Michael conta pro Walt tudo o que aconteceu, conta que ele matou a Libby e a Ana Lucia, e aí o Walt, né, não quer mais ficar com ele, e aí ele entra numa bad trip, quer se matar, e aí novamente ele é recrutado. Porque tem isso, ele não consegue se matar, porque a ilha não terminou com ele. E aí ele é contratado, né, pra ir pro navio e explodir o navio. E aí nessas, enquanto acontece todas essas coisas com os mercenários, o Said e o Desmond pegam o helicóptero junto com o Frank pra ir pro navio. Isso. Né? E ficam lá fazendo... E o Jim também. Não, o Jim vai depois, não vai? O Jim vai depois. E aí eles ficam lá fazendo vários nada, né? Eles o ficam... Jim, na verdade, ele é resgatado de alguma forma no navio? Eu não lembro agora. Não, o Jim, ele tava num daqueles barquinhos que o Faraday ia buscando as pessoas. Isso. Que é o que eles chamam de Zodiac. Com a Sam, né? Eles foram os primeiros É verdade. Isso. E aí tem porque isso a Sam também, tava grávida, então eles vão tirar ela da ilha. Tem isso também. O Faraday ia levando as pessoas, né? E aí, curiosamente, eles colocaram praticamente todos os figurantes que ainda estavam, né, na praia, né? Que eram os outros passageiros do voo. Aquele monte de figurante que não fazia porra nenhuma, enfiaram eles nesses Zodiacs pra mandar pro Cargueira, porque o Cargueira ia explodir. A gente não precisa mais ter figurante. E aí a série falou, oba, menos figurantes pra pagar. Exato. Né? Então tava acontecendo essas três coisas. O Locke e o Ben na Orquídea. O Said e o Desmond tentando ajudar o Michael a não explodir o barco. Porque na verdade toda aqueles explosivos que estavam, na verdade, quem colocou foi o Kimi. Isso. Porque se ele morresse na ilha, ia explodir tudo. Ia disparar os explosivos no Cargueiro e o Cargueiro ia explodir. Ou seja, não era nem o Michael que ia explodir o negócio, né? E outra terceira coisa, o Daniel levando as pessoas no bote pro Cargueiro, que até então achava-se que eles iam conseguir escapar com aquele navio. E enquanto isso, na meta história, está rolando os flash forwards. Calma, a gente vai chegar lá, senão vai ficar muito confuso. Não. Tá, e aí o que acontece? O Ben consegue mover a ilha. Sim. Não, calma.
Por que a gente resolveu fazer isso, né? Não, mas você tá fazendo um resumo. Eu não achei que a gente ia fazer um resumo. Tá. Aí, o helicóptero tinha voltado. E aí, o helicóptero leva Jack, Kate, Sawyer, Hurley e só. e só. E aí. Só que o helicóptero. E o Aaron, né? Porque nessas também a Claire simplesmente sai Sumiu. andando com o Christian, Que é o pai dela. que era um monstro de fumaça na forma do Christian. Ela larga o Aaron e vai com ele. Exato. Né? Mãe Ok. do ano. Hã? Mãe do ano. Mãe do ano. E aí o helicóptero, essas pessoas que eu falei entram no helicóptero, e aí, só que o helicóptero tinha levado uma bala, o combustível tá vazando, então o Sawyer pula e volta, né, pra liberar peso do Exato. helicóptero. Não. Isso. Só que aí isso. quando eles chegam no cargueiro, eles descobrem que a bomba tá lá, vai explodir tudo. Eles colocam o máximo de combustível que dá. E aí eles entram no helicóptero, né? O Frank, que é o piloto. O plano deles é evacuar o navio. O Frank, que é o piloto, né? O Jack, a Kate e o Aaron. O Said, a Sam. E o Hurley. Eu falei o Hurley? Acho que falou, mas sim. E não dá tempo do Jim entrar, e aí nisso O Ben e o Locke na ilha matam o Kimi. o Desmond também entra no helicóptero, verdade. Depois de ter ficado fazendo vários nada lá. Mas no meio de tudo isso tem um dos melhores episódios de Lost, porque os episódios do Desmond são alguns dos melhores Sim. episódios. Teve o Flashes Before Your Eyes na terceira temporada, e nesse tem o The Constant. Isso. Né? Que é onde eles estabelecem uma regra desse universo deles, que é a regra de viagem no tempo, né, basicamente. Não é de viagem no tempo, mas... Nesse momento é a viagem da consciência no tempo, na verdade é a viagem da consciência, que é assim, o poder que o Desmond tem, muito entre aspas, faz duas coisas com ele. Uma das coisas é, ele, por algum motivo, talvez pela primeira explosão, mas ninguém sabe, por algum motivo o Desmond tem uma resistência muito maior ao eletromagnetismo do que qualquer outra pessoa. Provavelmente foi de ter ficado 3 anos vivendo em cima de um bolsão eletromagnético, né? Talvez. E aí, não sei se exatamente essa resistência ao eletromagnetismo ou outra coisa faz com que a mente dele não tenha um ponto fixo no tempo. Então a mente dele nunca está constante em um lugar. Na verdade, acho que o que dispara isso é quando ele recebe o banho de energia quando ele implode a cisne, né? Então a mente dele, tanto que ele fica sumido um tempão e tal, mas assim, o lance é do Desmond, a mente dele não fica em um lugar específico, ela fica viajando entre vários lugares. E aí o que o Faraday fala é que isso acontecia com as pessoas que ele fazia o experimento dele, e que a forma de parar essa viagem, porque se você ficar fazendo isso um monte de vezes, a sua mente não aguenta, porque ele fala que é como se fosse assim, a sua mente interna ela tem um relógio, entre muitas aspas. Só que se o relógio da sua mente começa a não bater com o relógio do mundo de fora, você começa a surtar porque a sua cabeça não vai aguentar. O que ele explica, e eu acho uma explicação ótima, é tipo um... Como é que chama quando você viaja? Jet lag. É tipo um jet lag, só que imagina um jet lag gigantesco acontecendo várias vezes seguidas. Então o Desmond ia se fuder. E aí o que o Faraday fala é que existe a constante, que é uma pessoa que pra você, tipo... É como se fosse, você estar próximo a essa pessoa é mais importante pra sua mente do que o resto das coisas. Então a sua mente para de viajar e ela se foca nessa pessoa. E a constante do Desmond era a Penny. E aí, por sorte de todo mundo, porque isso era necessário acontecer, ele consegue falar com a Penny no presente, né? O presente da série, que é 2004. Então ele fica preso em 2004. Porque se ele tivesse falado com ela no passado... Porque na verdade quando ele vai pro passado ele fala, em 2004, no Natal eu vou te ligar e você tem que atender. Exato.
Porque se ela não atendesse, ele ia ficar vagando pra sempre. A mente dele não ia ter um ponto. E aí ele liga do barco e ela atende. E também é aí quando ela começa a achar, ele consegue ter uma ideia melhor de onde ele está. Sim, né? sim. Enfim. Tá, aí volta pro helicóptero, então. Vou falar de novo. Frank, Desmond, Said, Kate, Jack, Hurley, Sun E Aaron. e Aaron. Só. Tá. E o Jim não consegue, acham que o Jim explodiu, mas pela terceira ou quarta vez na série ele vai ser levado pelo mar até a praia e vai ficar tudo bem. E aí... Ele é filho de pescador, ele conta de boa. E aí eles estão voando para a ilha no exato momento em que o Ben move a ilha. E a ilha desaparece, o helicóptero cai no mar e eles são resgatados. Acaba por falta de gasolina, né? E eles são resgatados Pelo navio pelo navio dos portugueses da Penny. o navio dos portugueses com a Penny. E aí tem a história dos Oceanic Six, né? Exato. O Jack fala que eles precisam mentir, dizer que eles são os únicos sobreviventes. Por quê? Pra proteger as pessoas que ficaram na Isso, ilha. porque o Jack finalmente, depois de 3 temporadas, errando seguidamente, acredita finalmente no Loki, porque o Loki falou pra ele, beleza, você quer ir embora? Vai embora, mas você não pode deixar ninguém vir aqui, porque quando as pessoas vieram, tipo essa galera do barco, olha o tanto de merda que aconteceu. Imagina se outras pessoas vierem, vai dar mais merda ainda. Não, e até porque o Charles ia continuar procurando. Né? Exato. Mas eles não sabiam se o Charles tinha ido ou não. Quer dizer, se o navio tinha ido ou não, sabe? Ou a galera do navio, né? O navio não, porque o navio explodiu. Tá, mas poderia... Sim, mas assim, outras pessoas também poderiam procurar. Pra proteger as pessoas, eles precisavam mentir sobre o que é que aconteceu. E aí, a gente entende o lance do flash forward. Ah, não, mas esses flash forwards eram mais diretos, né? Não tinha muito o que entender. Não, mas é que não tinha começado os flash forwards ainda. Tinha só o do Jack, que não dava certeza se era passado... Não, já tinha começado. Toda a 4ª temporada é flashbacks, não? Não, é a 5ª. Ah, A 5ª é flash forward. Saquei. Eu achava que já era na 4ª. Ou é na 4ª? Eu acho que é na 4ª. Nossa, a gente acabou de assistir essa bosta. Eu acho que é na 4ª, porque o lance todo da 4ª é... Enquanto no presente vai da série, lá 2004, eles estão falando... Eles estão tentando sair da ilha. Todos os flash forwards da 4ª temporada é o Jack... Depois que ele foi visitado pelo Loki, tentando convencer as pessoas a voltar. E a 5ª também é flash forward, só que eles voltando. É o que eles fizeram pra voltar. Tá, Sacou? Isso mesmo. Na verdade, aí já é flashback de novo, né? Enfim. A 5ª é meio misturado, né? Tem tanto A 5ª flashback. a 5ª é misturada. Mas, Tem enfim. tanto eles entre aspas, no futuro, né? Tentando voltar pra ilha, quanto coisas na ilha acontecendo. Não, tá certo. A 3ª termina com o primeiro flash forward do Jack, que você não sabe. We have to go back. Que é o We Have to Go Back. E a 4ª termina com o Loki morto no caixão. Exato. Né? Porque aí o Jack fica o tempo... Porque aí, né, aí tem esse roteiro, porque essas 6... Assim, 6 não, né? Essas 8 pessoas conseguiram fugir da ilha. Só que 6 delas eram do voo da Oceanic, então são os Oceanic Six. E aí eles ficaram riquíssimos, ganharam passagens pra fazer o que eles quiseram, uma indenização gigantesca. E foram viver suas vidas, né? E aí... Só que continuaram sendo assombrados pela ilha. Exato, continuar dando... Tudo na vida deles continuava dando merda e tal, um monte de problema. E aí eles são visitados pelo Loki, fora da ilha. E aí toda a 5ª temporada também entendeu como que o Loki saiu da ilha. Exato. Né? Porque não tem barco, não tem nada. Como que ele saiu da ilha? Exatamente. Que é o tipo de coisa que não tinha tanto na primeira e na segunda, né? Na primeira e na segunda na primeira, na segunda e na terceira, a gente não tinha tanto essa dinâmica de entender como aconteceu algo que já foi mostrado. Sim. Né? Isso não tinha nas 3 primeiras temporadas. A gente só viu o passado, né? Por isso que começa a ficar confuso da 4ª pra frente, né? Sim. Eu consigo entender por que as pessoas foram largando gradativamente a série. Uhum. Vai ficando Porque, bem mais confuso. Olha como a gente teve que rebolar pra explicar uma temporada. Sim.
Porque, de fato, eu acho que, apesar das pessoas acharem que é a quinta, eu tendo a achar que a quarta temporada A quarta é a mais confusa. complexa. Ela é a mais complexa, porque assim, a quarta ela te apresenta muitas coisas ao mesmo tempo, porque assim, a quarta do durante, ela vai te explicando o que é o barco, o que é o Kahana e por que o Kahana está acontecendo. 2, ela vai te explicando quem são as 6 pessoas que saíram da ilha. 3, ela vai te explicando por que o Jack disse no final da terceira temporada que eles que saíram têm que voltar. Uhum. Porque, né? Vocês queriam tudo, vocês mais queriam era sair. Por que agora vocês estão voltando? E também, ao mesmo tempo, ela vai explicando esse lance, vai começando a explicar, né? Mais esse lance da ilha e do Desmond, da coisa de viagem no tempo, do magnetismo. E basicamente, assim, o que a ilha é no final da quarta temporada, assim, o que fica um pouco claro é que a ilha, ela é... Tem até uma expressão disso em inglês. Acho que é soluço. Como é que é soluço? Hiccup. Hiccup. Isso. É a teoria do soluço, que é... Pode existir um lugar, um ponto no espaço, e as pessoas dizem que isso seria o buraco negro, por exemplo, que é um lugar com ausência de tempo e espaço. Uhum. Lá não tem um tempo e um espaço definidos, não existe nada disso definido. Então a teoria é que a ilha seria esse ponto de soluço, onde o tempo na ilha existe todo ao mesmo tempo, né? As pessoas só estão em momentos diferentes, mas a ilha está ao mesmo tempo em todos os momentos, e ela meio que está em todos os lugares também. Uhum. Ela não tem esses pontos definidos. E isso fica meio que definido no final da quarta temporada. Sim. Aí a quinta talvez seja a minha preferida, pelo menos a primeira metade. Uhum. Porque depois que o Ben Rodou a roda, ele rodou meio torto ali, né? Não é que ele rodou meio torto. O lance é que, aparentemente, do tipo... É um trabalho feito por 2 pessoas, porque uma roda e a outra meio que ajusta, vai. E aí a roda fica lá. Fica meio solta. Tem que explicar pra vocês, né, o que é a roda, né? Mas, enfim. A roda é um dispositivo mecânico, é um negócio que realmente você gira. Uhum. E ela aciona E ela movimenta a ilha. Ela aciona o core, né? O coração Do eletromagnetismo. a energia, o core de energia, né? O coração, que é o coração da ilha, depois a gente vai saber. E isso faz com que a ilha se desloque pela ação de um terceiro, né? Uhum. É quando alguém realmente precisa fazer ela se deslocar sem que ela faça isso sozinha. Sim. Só que aí fica meio bamba ali. Só que o lance ela não só se desloca no tempo, mas o que eu entendo é que quando você roda a roda, ela desloca também no espaço. No espaço e no tempo. Isso. E aí ela fica meio ali bamba, e é como o Faraday descreve, né? Como uma agulha num disco riscado. Uhum. A agulha vai pular. Então, por causa disso, a ilha ficava pulando no tempo. Então, quem ficou lá, que era Sawyer, Juliet, Charlotte, Miles, Faraday e mais alguns figurantes que também... Locke. E o Locke. E alguns figurantes que vão morrendo também ao longo da temporada. E o Jim, mas a gente só descobre depois. O Jim depois. E a Rose e o Bernard, né? Que mal aparecem. Eles ficam nessa de ficar... A cada minuto eles estão num tempo diferente. Exato. E é muito legal, porque é justamente tudo que os roteiristas e produtores precisavam para explicar uma porrada de coisa e introduzir outras. Uhum. Né? Então, e eu tenho uma teoria. Eu acho que a gente chegou a discutir, eu e você, não sei se a gente falou no outro episódio, quem achou a ilha? Tipo, como que a Darmen Isherev achou a ilha, por exemplo? Uhum. Como que alguém teve conhecimento dessa ilha, né? Então, o lance, pra mim, todo, que aí é uma coisa que vai explicando mais pra frente, é... Várias pessoas durante a história acharam essa ilha. E elas... Que eram as pessoas que caíram lá, né? Sim, mas assim, o lance é, essas pessoas não caíram na ilha por acaso. Elas foram trazidas pela pessoa que cuidava dessa ilha para que sempre houvesse uma pessoa cuidando da ilha. Então, mas eu não acho necessariamente que o Jacob quis levar a Darmen Isherev Eu acho que ele lá. quis. Será? Sabe por quê?
Sim, pra mim isso fica claro, porque assim, a ilha se move não só no tempo como no espaço. Se a pessoa que está cuidando da ilha não quisesse que alguém encontrasse a ilha, a pessoa não encontraria. Por isso que eles têm tanta essa coisa, tipo, quem chega na ilha tem um motivo de chegar na ilha. Mas por que ele deixaria, então, a Dharma ter um recurso que calcula a posição de tempo e espaço na ilha em determinadas Porque janelas? só o fato da Dharma ter estado na ilha em algum momento significa que ela trouxe o Desmond, né? Tipo assim, o Desmond existiu, teve toda a questão do Sawyer no passado, a Juliet, o incidente do tipo... É porque é uma coisa de viagem no tempo. Porque assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de Lost, inclusive. O tipo de viagem no tempo de Lost é uma coisa que é assim... O que você fizer não muda o passado. Você não pode mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. E é isso. É um ponto. Então, assim, não existe uma viagem no tempo do tipo, você vai mudar o passado. O passado e o presente e o futuro já existem. O máximo que você vai fazer vai ser viajar entre eles. E aí, no meu entendimento, o lance é... O Jacob não podia impedir a Dharma de chegar lá, porque para que no futuro ele fosse substituído e tivesse o Jack, tivesse o Desmond, tivesse o Hurley, tivesse tudo, a Dharma precisava estar lá em algum momento. Sem a Dharma lá, nada disso teria acontecido. Porque sem a Dharma lá, nunca teria acontecido o incidente. Sem acontecer o incidente, eles nunca teriam construído a escotilha. Sem construir a escotilha, o Desmond nunca teria trabalhado na escotilha. E sem o Desmond esquecer de apertar o botão, o Jack, que substituiu o Jacob, nunca teria caído na ilha. Entendi esse ponto. Entendeu? Então a Dharma, ela funcionava na máquina toda do Jacob de precisar que essas pessoas fossem pra lá. Mas posso falar qual que era a minha teoria? Lembra que nos anos... Quando eles... Um desses saltos, eles vão parar nos anos 50? Sim. E aí o Richard já tava lá, né? Já tava lá há muito tempo. E tinha a jovem Eloise e o jovem Charles Whitmore também, né? Eles tinham 17 anos em 1950 e pouco. E aí tem o lance da bomba, né? E aí eles falam que na época... Alguém fala que na época os Estados Unidos testavam essas bombas nucleares em pequenas ilhas e pequenos atolls no Pacífico. Então, Atóis, não sei, enfim. Então o exército achou aquela ilha de alguma forma para fazer o teste lá, tanto que eles chegaram a levar uma bomba para lá. Sim. Eles só não explodiram a bomba, sei lá por quê. Às vezes a bomba caiu e não explodiu, isso acontece. Ou foram assassinados, não sei, pelos outros, né? Pelos hostis, pelos nativos. Enfim. Então eu acho que quem acha a ilha e de alguma forma essa informação chega a Nova Hansel e tal, é o exército americano. Não sei, porque conhecendo o exército americano, se uma coisa dessa existe, ela nunca seria da iniciativa Dharma, ela seria do exército americano. Entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que eu falo do tipo, eu acho que as coisas que aconteceram tinham que acontecer porque elas estavam escritas que elas iam acontecer. Sim. Mas aí tem esses saltos temporais, tem esse salto para 1950, tem o salto para os anos 80 e o Jim conhece a Rousseau novinha. Sim. E toda a equipe dela. Né? E aí a gente descobre o que é a tal da infecção que a RuPaul. Toda vez eu faço isso. Toda vez que eu falar Rousseau, eu falo RuPaul. A infecção que a Rousseau fala, que é basicamente a influência da fumaça nas pessoas. Exatamente. Aí tem um outro salto que a gente não sabe pra quando mas eles veem a estátua inteira. Sim. É a primeira vez que a gente... É antes de 1820 e poucos, que é quando o Richard chegou na ilha. Exato. Então é muito foda, é muito legal. E aí depois o Locke vai também girar a roda corretamente. Eu amo uma coisa de Lost, só comentar rapidinho, que as pessoas sempre falam, tipo, mas esse negócio que a ilha se move, tipo, não faz sentido e blá blá blá, tipo, não tem como a ilha se mover e tal. Gente, isso é muito claro, tipo, várias vezes, né? Não só porque ela entra, porque algumas pessoas tinham essa teoria de que a ilha só entrava debaixo da água e ela não se movia. Só que assim,
O Richard, ele tá indo no barco, né? No barco que ele cai na ilha, das Ilhas Canárias pros Estados Unidos, pra América, né? Porque ele tinha que falar inglês e tal. E aí, tipo, como que ele caiu do nada numa ilha no meio do Pacífico? As Ilhas Canárias são na Espanha. Tipo, são ali perto da Espanha. E ele tava basicamente cruzando o Oceano Atlântico. Ele tava fazendo o caminho do Titanic ali. Por algum motivo ele caiu numa ilha que fica no Pacífico Sul. Então, será que é porque na época a ilha tava... nesse ano onde aconteceu isso, a ilha estava ali. Entendeu? Sim. Que aí depois até a gente mostra, né, o pêndulo lá que foi construído, que é do tipo, o pêndulo capta as ondas eletromagnéticas da Terra, dos bolsões da Terra, e aí como a ilha é um grande bolsão eletromagnético, ele consegue achar onde ela está no momento. E no mapa mostra que tem a ilha, tipo, num monte de lugares diferentes. Sim, é verdade. Tá, aí eles dão, então, o salto definitivo para 1974. Na verdade, calma. Porque eles só conseguem parar de ficar pulando porque o Loki fala, tipo, beleza, eu vou lá onde o Ben foi e vou resolver o que ele fez. Né? E aí no caminho dá um monte de merda e tal, ele encontra o Richard, e aí ele fala que ele vai rodar lá o negócio e ele vai resolver esse problema que está acontecendo deles pularem no tempo. E aí o Richard explica pra ele que se ele rodar a roda ele vai sair da ilha, assim como o Ben saiu. E aí ele fala, beleza, eu vou fazer isso, eu vou sair e avisar para as pessoas que estão lá fora que as pessoas aqui na ilha estão viajando no tempo e, como eu falei antes, viajar no tempo pode ferrar o cérebro da pessoa, então as pessoas iam em algum momento morrer. Né? A Juliet começa a sangrar, o Miles começa a sangrar, a Charlotte, só as pessoas que ficaram mais tempo. A Charlotte chega a morrer, né? A Charlotte morre justamente nessa parte. E são as pessoas que ficaram mais tempo na ilha, né? Ou tiveram maior exposição. E aí Na verdade, o Miles é meio relativo isso, né? Porque ele saiu da ilha um bebê e ele tinha voltado há dias, mas nele começou antes das pessoas que passaram 90 dias na ilha. Mas enfim. Ok. 90 não, 108, porque naquela parte os outros já tinham saído. Mas enfim. Tá, aí o Loki desce pra poder rodar e chamar os outros. Só que no que eles roda a ilha, roda a roda, pra poder sair da ilha e avisar os outros, a ilha justamente para de fazer o que ela estava fazendo, que era ficar pulando no tempo. E aí eles param em 1974, né? 74. E o Richard fala também que pra conseguir convencê-los a voltar, ele teria que morrer. Ele teria que morrer. Por quê? Ninguém sabe. Porque o próprio Loki fala isso. Na verdade... é verdade. O próprio Loki fala pra ele no passado. O Loki ou o Monstro de Fumaça? Não, o Loki mesmo, o Loki. Né? Tá. O Richard e o Loki... E isso é muito legal, porque vai explicando. Porque o Richard nesse momento, o Richard já tinha aparecido num flashback do Loki criança. E aí a gente fica tipo, what the fuck, né? E ele apresenta uns objetos pro Loki. E aí o Loki escolhe uma bússola. Essa bússola, o próprio Loki tinha dado pra ele. Só que quem tinha dado essa bússola pro Loki era o próprio Jacob. O próprio Richard. Então fica nesse ciclo dos dois. Então, tipo, isso basicamente, é muito legal, eles né? vão se visitando o tempo todo e eles vão se explicando a história, vamos colocar assim. Sim, isso é muito legal. E aí vem outra parte muito legal também dessa temporada, que é os anos 70, né? Sim. E aí a gente conhece muito sobre os primórdios da Dharma, como que funcionava tudo. É muito legal essa parte. Sim. Porque eu falei isso no outro, né? Eu acho a Dharma Initiative uma das coisas mais legais de Lost. Ficou o grande símbolo da série, né? O grande símbolo da série até hoje é o tal da Dharma, né? Tipo, o caminho lá do tal com a Dharma escrito no centro. É um dos grandes símbolos que ficou da série. Que eu quase tatuei, inclusive. Sério? Sério. Nossa. Quase. Mas enfim. E aí... Tava tudo bem, tava tudo ok. As pessoas estavam vivendo em 1970. Viveram 3 anos. Viveram 3 anos lá, enquanto os Oceanic Six viveram 3 anos aqui. E aí eles resolvem, né, depois de tudo que aconteceu, depois das visitas do Loki, depois do Ben voltar e o Said virar um assassino e o Hurley achar que tá louco de novo. E a Kate desistir de cuidar do Aaron porque ela acha que ela não é capaz e que não tá certo, né?
E o Jack lá insistindo, eles resolvem voltar. Eles resolvem voltar, na verdade, não, né? O Eles Said não quis voltar. Foi o destino, né? O Said não quis voltar e acho que... Mais uma pessoa não quis voltar. Não, acho que foi só o Said, né? Eu acho que foi o Said. O Hurley foi convencido pelo próprio Jacob. Sim. A Kate foi convencida pelo Jack. Sim, porque ela queria resgatar a Claire. A Sam foi meio que convencida pelo Ben. Porque ele falou que o Jim tava vivo. Jogou um verdão, né? Porque quando ele rodou a roda, ninguém sabia que o Jim tava vivo ainda. Jogou um super verde. Exatamente. Na verdade, o Jim deu aliança porque ele falou que não era pra Sam vir buscar ele. Só que ele deu aliança pro Loki, né? Ele deu aliança pro Loki. Ele falou, não deixa ela voltar, fala que eu morri, você achou meu corpo e aqui tá a aliança. Isso. E aí, eles vão atrás da Eloise, que era também uma das pessoas ali dos nativos, e que... Ai, pera, eu dou um pause aqui, peraí. Como é que dá pause nisso mesmo? Tem que dar stop? Não. Voltamos, teve que fazer um negócio aqui. Onde é que a gente tava? Sobre quem voltou pra ilha. E por que voltou, né? Isso. Aí o Said... E você falou o negócio do Said foi o acaso? Não foi o acaso, a gente descobre durante a temporada. Foi o destino, eu falei. Então, mas não foi o destino, a gente descobre durante a temporada. O que foi? Eu não lembro. Foi a Ilana. Que era funcionária do Jacob. Exato. Também. A Ilana e aquele outro cara que é o piscatela de Orange is the New Black sabiam que se eles conseguissem reunir as pessoas de volta, essas pessoas cairiam na ilha e o Jacob precisava deles. O Jacob já tinha avisado a Ilana que ele ia precisar dela pra isso. Sim. Então ela já sabia. Lembrei do que eu tava falando. Eles vão procurar a Eloise, que era uma dos nativos também sabia tudo sobre a ilha. E depois que ela sai da ilha, não chega a falar por que ela sai, né? Não. Mas ela meio que vira a guardiã, né? A responsável por... O que dá a entender, na verdade, é que ela saiu porque ela ia ser a outra que ia ficar no continente, né? Na Lighthouse lá. Lamppost. Lamppost. Mas ela é meio que responsável por garantir a consistência do tempo. Tanto que ela, no episódio lá do Flashes Before Your Eyes, ela interage com o Desmond para garantir que ele vai fazer exatamente o que ele deveria fazer. Né? Exato. E aí ela mostra, né? A gente descobre essa estação Lamppost, a estação da Dharma que fica fora da ilha, que é a estação que mapeia onde a ilha vai estar, né? E aí ela explica pra eles que eles têm que pegar um voo tal, que é o voo que vai estar na janela exata de tempo e espaço e vai passar em cima da ilha. Uhum. E aí eles entram nesse voo, o Said também tá nesse voo com a Ilana. Por causa da Ilana. O Ben também vai, depois de tentar matar a Penny e não conseguir. E aí a ilha puxa eles. Só que a ilha puxa Hurley, Jack, Kate e Said para os anos 70. Uhum. E puxa Sam e todo o resto. Sim. Inclusive o caixão do Loki, inclusive o Ben, puxa pra 2004. Pra 2007. 2007 já, né? Para de morder o fone. Para. E aí a quinta temporada começa a ficar meio chata pra mim. Uhum. E aí ela introduz a grande catástrofe que vai ser a sexta temporada. Mas basicamente o que acontece é, como o Loki estava morto, o monstro de fumaça assume a forma do Loki, abandona a forma do Christian e assume a forma do Loki. Isso. Porque... não sei porquê, na verdade, você sabe? Sim, porque o monstro ele só pode assumir a forma de pessoas que morreram na ilha, ou morreram, né, no geral, assim. Mas acho que... Não precisa ter morrido na ilha. O Christian e o Loki chegaram mortos na ilha. Ele assume formas de corpos que estavam na ilha e não foram enterrados, isso é muito importante. A pessoa não pode ter sido enterrada.
E o lance todo dele é que ele assumiu a forma do Loki porque o Loki era uma pessoa que eles confiavam. O Loki, os dois lados confiavam. As pessoas do Oceanic 815 confiavam e os outros confiavam porque o Loki, teoricamente, foi escolhido para ser o novo líder. Só dos voltando outros. um pouquinho pra trás. Como o Loki tinha que morrer, ele tenta se suicidar. Só que aí o Ben impede que ele se suicide e mata ele. Exato. Eu não entendi isso por quê. Então, eu tenho pra mim que ainda era o Ben na luta dele por poder. Ele não queria... Porque o lance todo do Ben, pra mim, assim, o arco que fica dele pra mim, além do lance da ilha nunca confiar nele, é que, assim, ele nunca aceitou ser o número 2. Ele sempre queria ser o número 1. E o final da história dele é ele aceitando ser o número 2. Sim. Entendeu? Eu acho que é um pouco disso a história do Ben, assim. Então o lance dele... Porque, assim, se o Loki conseguisse se matar ali, ele ia ser o grande herói, sabe? Ia ser, tipo, nossa, o Loki incrível. E aí, tipo, ele mata o Loki, depois que ele explica tudo pro Loki, porque ele fala, realmente, se ele morrer é melhor mesmo. Porque eu vou ser o número 1, não vai ser ele. Sim. E aí a sexta temporada eu nem vou tentar explicar, porque é quase impossível. Mas. Uma Nossa, coisa. mas você pulou muita coisa da quinta. Uma coisa importante. Eu quero falar só mais uma coisa importante da quinta. O Daniel fala pra eles que eles têm que impedir o incidente. Que o que seria o incidente? A perfuração do bolsão de eletromagnetismo. Exato. Só que o lance é, todo o tempo, esses 3 anos que eles viveram separados, o Daniel o tempo inteiro explicou para as pessoas que viajaram no tempo que o que aconteceu, né, what happened, happened. E a forma como funciona a viagem do tempo na série. Você não pode mudar as coisas, tanto que a Eloise fala pro Desmond, sua mente tá aqui, mas você não pode comprar o anel, você não compra o anel. Isso não acontece. Então o lance todo é do tipo, ele fica o tempo todo falando que eles não podem fazer nada, eles têm que evitar fazer as coisas pra não mexer nas coisas. Só que aí eles descobrem, através do Daniel, que na verdade eles não fazerem nada é que vai causar merda. Tipo, no passado, né, o passado de quando eles chegaram na ilha, eles já tinham tentado explodir a bomba. Então se eles já tinham tentado fazer isso, eles precisavam fazer de novo. Sim. Tanto que chega uma hora que o Miles tenta dissuadi-los, né? Porque eles falam... Vocês já pararam pra pensar que vocês explodirem essa bomba É justamente o que causa o incidente? Sim. Talvez o melhor a fazer seja nada, só que eles vão lá e explodem do mesmo jeito. E aí é nessa hora Só que o legal dessa situação é justamente, tipo, não importa o que eles façam, é o que eles fizeram. Entendeu? Tipo, exatamente. A decisão que eles tomarem é o que aconteceu. E aí, nessa hora, na verdade, ao longo dessa temporada, quando o Jack volta pra ilha, ele começa a ter uma mudança de mindset que é difícil de comprar. Porque o Jack sempre foi um cara super cético e super da ciência, e de repente ele começa a soltar frases do tipo, nós somos destinados a isso, nós estamos aqui pra isso, é isso que nós temos que fazer. Totalmente believer, assim, coisa que ele nunca foi. E é bizarro pensar que foi simplesmente a morte do Loki e o retorno pra ilha que fizeram isso com ele. Não dá pra comprar muito bem. Fica um pouco. É o que eu falei. Eu acho que a quinta e a sexta elas deveriam ser mais longas pra essas coisas fazerem mais sentido. Essas mudanças de mindset, sabe? Porque algumas coisas acontecem, por exemplo, sei lá, a Kate, ela promete pra mãe da mãe da Claire que ela vai deixar o Aaron com ela e ela vai voltar pra ilha pra resgatar a Claire. Ela não procura a Claire em nenhum momento. Tudo bem que assim, ela fala, eu tô no passado, ela não vai estar aqui. Mas assim, todo mundo viajou no tempo. O que te faz pensar que a Claire não viajou no tempo? Sabe, é meio bizarro. Exato. E aí, enfim, eles levam a tal da bomba de hidrogênio que tava lá na ilha desde os anos 50 pra jogar no bolsão de eletromagnetismo, que de alguma forma isso ia impedir que a energia se dispersasse. Só que aí fica aquela questão, isso não ia explodir a ilha toda? Né? E aí a gente descobre que quando finalmente essa bomba explode,
e foi a Juliet, né, que explodiu. A Juliet morre três vezes praticamente, né? E eu sou obrigado a chorar 3 vezes. Quando ela explode a bomba, eles voltam pro tempo deles, pro tempo em que eles deveriam estar, e cria-se uma realidade paralela. No começo é isso que dá a entender. Que aí são os flash sideways, né? A gente teve o flashback, o flash forward, e agora tem o flash sideway, que é uma linha paralela. Que é o que poderia, que é o que poderia ter acontecido caso o avião deles não tivesse caído na ilha. Sim, porque a partir do momento que ela explode, ela faz esse reset, eles voltam para onde eles deveriam estar, e ela, entre aspas, muitas aspas, porque depois a gente vê que não é isso, ela cria uma realidade em que a ilha realmente foi afundada, tem aquela animação horrorosa no primeiro episódio da sexta, que mostra a ilha no fundo do mar. Sim. Ou seja, o voo nunca caiu. Sim. Né? Só que o lance é, com o tempo, e você vai ver nos flash sideways, você vai vendo que não é do tipo assim, como seria a realidade se... Porque o que dá a entender é o seguinte, porque quando tem essa fase da Heloise, tem a frase da Heloise pro Desmond, né? Tipo, não, você não comprou a aliança. Então dá a entender que, tipo assim, não pode mudar o passado, mas se você mudar, vai se criar uma outra realidade paralela. Uhum. E aí o que dá a entender na sexta temporada é que eles fizeram isso. Explodindo a bomba, eles criaram uma realidade onde eles nunca caíram na ilha. Só que vai passando o tempo e você vê que não é isso, porque a vida deles até antes era completamente diferente. O Jack tem um filho. O Jack tem um filho, ele foi casado com a Juliet, sabe? Algumas coisas são iguais, mas algumas coisas mudaram. Então você vê que, na verdade, o que aconteceu, aconteceu mesmo. Tipo, o incidente, eles mesmos que causaram, explodindo a bomba, eles mesmos que fizeram a merda toda, porque ia acontecer de qualquer forma. Uhum. E aí que vem a questão que eu tenho com a série, que é, ela tava toda nessa pegada de magia, tecnologia, toda essa brincadeira, e aí quando chega esse lance no final da sexta temporada, que a gente descobre que, na verdade, esses flash sideways, eles não são uma realidade paralela. Eles são um pós-vida, né, tipo um limbo, sei lá, que eles estão. Anos depois que eles morreram, gente, eles não morreram na ilha, isso é dito bem claro na série. Não, algumas pessoas de fato morreram na ilha. Sim, não, mas assim, eles não morreram no acidente de avião. Eles não morreram no acidente, a ilha não é um purgatório. Exato. Não, a ilha é a ilha, e tudo que eles viveram na ilha, eles viveram na ilha. Exato. Isso o pai do Jack fala pra ele falando, tipo, no último episódio. Ele fala assim, mas, né, tipo, porque tá todo mundo na igreja lá, na igreja ecumênica, e aí ele fala, tipo, mas eles estão todos mortos? Ele fala, sim, estão todos mortos, mas assim, eles morreram em momentos diferentes, alguns viveram muito tempo, eles não morreram no mesmo momento, todos eles. Mas o lance desse limbo que eles vão, nessa realidade paralela aí, é meio que pra mostrar pra todos eles, porque assim, o que eu entendo, tá? Aí vamos lá, interpretações do final. Eu entendo que quando todos eles morreram, eles nunca conseguiram aceitar completamente o que aconteceu com eles, né, com toda a merda que aconteceu com eles, e eles sempre ficavam com aquela questão de e se tivesse sido diferente? Uhum. E se o avião não tivesse caído? E se eu tivesse feito isso, aquilo e tal? E aí, pra mim, que fecha o laço do o que aconteceu é que quando eles estão nessa realidade paralela, eles não têm o menor conhecimento um dos outros, mas a constante de cada um deles tá lá. E quando eles encontram a sua constante, que é o que faz eles lembrarem da vida real deles, eles meio que aceitam que do tipo assim, essa vida aqui que eu tenho, que é tipo a vida que eu queria que a minha tivesse sido, ela não parece completa. A vida que parece completa é a quebrada. Aham. E aí, quando eles aceitam que a vida de verdade era quebrada, eles podem seguir pro além, seja qual for a sua religião. E quando o Jack ganha essa consciência, que é quando ele encontra o pai dele, né? Cada um tem a sua constante, né? O pai dele fala que, tipo, eles precisavam todos adquirir essa consciência e estar juntos
para poderem desapegar juntos. Sim. Porque por mais que eles não entendessem, não reconhecessem, no caso do Jack, principalmente, ele fala, o momento mais importante da vida de todos eles foi esse momento em que eles viveram juntos. Sim. Então eles precisavam estar todos juntos, depois de cada um ter vivido a sua vida, depois de cada um ter morrido no momento que deveria morrer, né? Eles deveriam estar todos juntos e se encontrar todos juntos para finalmente desapegar e ir para um outro plano. Exato. E eu acho muito legal alguns das constantes das pessoas. Que assim, alguns são bem X, né? Tipo, a do Said eu não compro, desculpa. Mas assim, o Said matou o caralho a 4, andou o mundo inteiro, viajou, construiu casa na América Central pra poder achar a Nádia. O homem moveu mundos e fundos, matou Los Angeles inteira por causa da Nádia. E aí você me vira e fala que a constante dele é a Shannon? Ah, desculpa. Ah, por favor. Pois é. Por favor. Pois é. Pois é. Mas enfim. Mas algumas constantes são bem bonitas. Tipo, a constante da Kate foi fazer o parto do Aaron. Aham. E entender que, tipo, apesar de todos os problemas dela... Porque a jornada da Kate, pra mim, o que eu entendo é... Ela não vai ser a mãe dela. O medo dela, total, da vida da Kate é ser a mãe dela. Que é ficar presa com um cara que te trata mal, que é um bosta, e você não tem nenhuma saída. E ela tinha esse medo de ser mãe. E aí, no momento em que ela, né, tem o Aaron na vida dela e ela sente todos os medos que a mãe dela sentiu, ela aceita isso. Então, a constante dela é fazer o parto do Aaron. A constante da Sam e do Jim, a da Sam é fazer o ultrassom. Do bebê. Porque quando ela estava no passado, antes dela chegar na ilha, ela basicamente recebeu a notícia de que ela nunca seria mãe. Porque o marido dela, que era um cara hiper mega machista, super restrito, era infértil. E ela nunca poderia, contar pra ele, porque ele era super machista. E 2, ela nunca poderia trair ele. Então ela nunca seria mãe. Então ser mãe pra ela era uma questão. Sabe? Então, tem todas essas coisas que eu acho que são muito, muito bonitinhas, assim, de quem é a constante de quem, sabe? Sim. E pensando em tudo isso, e no que você falou sobre o lance de ciência, tecnologia versus magia, etc., a gente vê como vai mudando o foco da série, né? Sim. Uma coisa que você falou no episódio passado é que eles passaram 5 temporadas falando que a ilha era muito importante. E aí chega na 6ª, eles falam que na verdade o importante são as pessoas. Porque assim, eles até citam... Mas só pra completar, acho que as primeiras 3 temporadas tem muito essa dualidade, a ciência, a Dharma, e a magia, porque a ilha cura as pessoas e o destino, e a gente tem que estar aqui, existe um motivo e tal. E da 4ª pra frente vai adquirindo um tom mais metafísico. Sim. Até chegar nesse tom super espiritual da 6ª. Sim. Né? Eu ainda acho que dura até a 5ª. Porque assim, a primeira, eles chegam e é tipo mistério, magia. E aí vai caminhando pra tecnologia até eles acharem a escotilha. Aí na escotilha... começa com tecnologia, a 2ª temporada, e vai caminhando pra magia até o ponto em que, tipo, o Desmond vira uma chave. Que aí era mais uma questão de fé, né? Mas assim, vira essa coisa meio tipo... personalizada na coisa do Loki, não saber se aperta o botão ou não. Sim, mas tem o lance até dos símbolos, dos hieroglifos, então, tipo, é toda uma coisa, tipo assim, é magia, beleza. Aí termina a 2ª temporada e você fala, não, é magia, ponto, é magia. Aí a 3ª é te explicando o lado dos outros e ali da Dharma, o que sobrou da Dharma, falando, então, não é magia, na verdade é tecnologia. E aí termina a 3ª com eles falando, vai chegar um barco aqui, a gente vai sair daqui, é uma ilha normal. Termina com tecnologia, entre aspas, assim. Ciência, vou colocar ciência e fé, né? Aí a 4ª temporada começa com esse lance deles serem resgatados, mas ela termina com o Ben girando uma roda e indo embora da ilha. E movendo a ilha entrando... Então assim, é magia. Beleza, você fala, não, é magia, ponto, é magia. Não tem como ser outra coisa. Só que aí a 5ª começa com o lance do Jacob, né? Mostra o Jacob pela primeira vez e tal, no primeiro episódio da 5ª.
E a quinta termina com o lance deles causando um incidente com o negócio da bomba. E aí volta de novo pra esse lado mais científico. E isso eu acho sensacional da série. Ela ficar brincando com você se o que tá acontecendo ali é tecnologia ou magia. O meu problema é que, assim, pega esse último episódio, né, esses últimos episódios, quando eles começam a explicar o lance desses Flash Sideways, vira uma coisa completamente espiritualista e todo o resto é jogado fora. Todo o resto é, tipo, abandonado, assim, sabe? Tipo, o lance da ilha, tipo, quem vai ficar lá pra proteger. Tanto que eu tenho pra mim que o epílogo não estava planejado inicialmente. E eles falaram, não, realmente, a gente precisa fazer um epílogo, né? Não dá pra terminar do jeito que a gente terminou. Porque toda a questão da ilha, desde o começo, o Jacob leva pessoas pra ilha pra substituí-lo. E pra segurar o irmão dele lá. Uhum. E aí, no final das contas, ninguém ficou na ilha. Tudo bem que agora o irmão dele morreu, né? Não, o Hurley ficou na ilha. O Hurley e o Ben ficaram na ilha. Sim, mas depois eles saem. Não, em algum momento eles vão morrer, eu Sim, imagino mas que quem eles vai morrem. substituir? Entendeu? Do tipo assim, fica esse ponto do tipo, tá, e aí a ilha? Porque meu lance é, tipo, eu não tenho problema focar nas pessoas. Eu acho que quem fica na ilha, de acordo com o epílogo, é o Walt. É o Walt. Mas isso que eu tô falando, de acordo com o epílogo. Uhum. Isso não é respondido pra gente no negócio, sabe? Porque, teoricamente, se o Hurley no final da série é o Jacob, o Hurley não morre. Não é que ele vai morrer num futuro. Ele não morre, ponto. Ele pode ter sido assassinado como o Jacob foi. Então, a pessoa que... Quem tinha motivos pra assassinar o Jacob era o irmão. O irmão dele não existe. Inclusive, só reassistindo dessa vez, eu entendi... Mas calma que a gente tem que explicar isso com detalhes. Tá, então, mas só assistindo dessa vez, foi a primeira vez que eu entendi qual que era a função do Desmond. Eu nunca tinha entendido. Dessa vez eu entendi. Qual que é a função do Desmond? A função do Desmond era desligar a luz, porque quando a luz estava desligada, a ilha não dá poder pra nada. Então a fumaça vira uma pessoa normal. Ah, ok. Eles só conseguiriam matar a fumaça se eles desligassem a ilha e depois ligassem de novo, enfim. Então, na verdade, o Jacob fez as coisas de uma forma que a fumaça achasse que se desligasse a ilha, ele ia conseguir ir embora. Sim, ele iria conseguir ir embora. Só que o lance o único momento em que ele poderia ser morto é nesse momento. Sim. Entendeu? Entendi. Olha, não tinha me tocado disso. Foi só dessa vez que eu entendi o porquê. Porque eu sempre falava, e aí? Né? Por quê? E dessa vez eu entendi. Mas enfim, muito resumido. No final da quinta temporada, o personalizado no Loki, a fumaça, convence o Ben. A gente tem que explicar o que é a fumaça. Tá, pera. A fumaça convence o Ben a matar o Jacob. Isso. E aí que dá toda a merda. Né? E aí começa o vai e vem, vai pra uma ilha, vai pra outra, vai pro mato, porque o sai lance do todo mato. o que impedia a fumaça de sair da ilha era o Jacob. Uhum. Então, a partir do momento que não tem o Jacob... E o lance a mãe deles tinha feito eles prometerem um pro outro. Tem que... tá, vai. Tá, beleza. E aí vai, vem. Em resumo, é o fumaça tentando sair da ilha de qualquer forma. Quando ele vê que não tá dando certo, ele resolve destruir a ilha. E aí nessas é que ele fica vulnerável e morre. E aí as pessoas conseguem sair da ilha. Menos o Jack, que tava todo cagado. O Hurley, que virou o novo Jacob. E o Ben. E o Ben, que queria ficar. Que é basicamente o novo Richard. Isso. Até o Richard vai embora, né? Até o Richard vai embora. Mas aí na sexta temporada a gente descobre várias coisas que eram mistérios que não tinham sido esclarecidos até então. Primeira coisa que pra mim foi uma coisa extremamente anticlimática quando eu assisti Lost pela primeira vez, é que o monstro de fumaça é uma entidade. Porque pra mim, pelos barulhos que fazia, por aqueles flashes que dava quando ele encarava as pessoas e tudo mais, mas principalmente pelos barulhos, pela forma de se movimentar,
pra mim o monstro de fumaça era uma coisa mecânica. Era um dispositivo mecânico camuflado com uma fumaça. E aí a gente descobre que é um ser, uma entidade. Isso me deixou muito broxado quando eu vi a primeira vez. Eu acho que o broxado vem um pouco do fim do mistério. Porque pra mim uma das coisas mais legais, né, eu sempre falo esse lance da magia e da tecnologia. Uma das coisas mais legais de Lost era entender, era esse mistério de se uma coisa é tecnologia ou se uma coisa é magia. Eu acho que quando você responde, sempre vai ter uma decepção, porque um lado seu queria outra coisa. Sabe? Porque você tava naquela... A dúvida é instigante. A resposta não é tão instigante quanto a dúvida, né? E aí a gente descobre que o monstro de fumaça, a princípio, a gente acha que o monstro de fumaça é o irmão do Jacob. Porque o Jacob, ele representa... Tem toda essa coisa maniqueísta nesse momento, né? Super dualista. O Jacob é o Ben e o Homem de Preto, o Fumaça, o irmão dele, é o mal. Exato. Então fica nisso. E aí a gente tem a gente já tem esse esclarecimento que o homem de que o monstro de fumaça assume formas humanas. Então ele era o irmão do Jacob a princípio. Só que aí quando o Christian cai na ilha, o caixão do Christian cai na ilha, ele assume a forma do Christian. Isso. E quando o caixão do Loki cai na ilha, ele assume a forma do Loki. Sim. Só que eu achei que era simplesmente uma pessoa trocando de formas. Quando tem o flashback do Jacob e do irmão dele, que não tem nome, e da mãe deles, né? Que também não tem nome. Que também não tem nome, a gente... Ai, Pesto, não. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. A gente descobre que o irmão do Jacob, ele descobre a verdade, né? Ele descobre que a mãe não é a mãe deles de verdade, que a mãe deles... E que a ilha não é a única coisa que existe, existem outros que lugares. Existem coisas across the sea, né? Que é o nome do episódio, porque até então a mãe deles falava que a ilha era a única coisa que existia no mundo. E aí ele descobre todas essas verdades, descobre que essa mãe que cuidou deles, na verdade, matou a mãe deles, né? A mãe verdadeira deles. E aí ele resolve que ele quer sair da ilha e aí se torna o grande objetivo dele. E aí, quando ele tenta sair da ilha, o Jake, ele mata a mãe, né? Ele acaba matando essa mãe aí. A gente descobre que foi o Homem de Preto e os nativos ali da ilha daquele momento. Que nem nativos eram, né? Eles tinham caído Ninguém lá é nativo também. da ilha, esse é o lance. As pessoas vão pra lá, elas caem lá. Porque a pessoa que é o Jacob do momento, né? O avatar da ilha, leva elas pra lá. Enfim, as pessoas que estavam morando lá e o Homem de Preto foram eles que descobriram o lance do eletromagnetismo, que pra eles devia ser uma grande magia. E construíram a roda dentro do poço que dava acesso ao coração da ilha e que permitia mudar a ilha de lugar. Então, de alguma forma, eles atinaram que construindo aquela roda ali, eles conseguiam mudar a ilha e sair de lá. Não sei como eles tiveram essa ideia, mas enfim. Existiam pessoas muito inteligentes no passado. Não acredite nos alienígenas do passado. As pessoas eram inteligentes no passado. Ok. E aí o Jacob fica puto, a mãe dele tenta impedir também, e aí o Homem de Preto vai lá e mata a mãe. E aí o Jacob fica puto com o irmão e joga ele na caverna de onde sai a luz. A luz, que é a energia coração da ilha. Sim, porque a mãe deles tinha feito eles prometerem um pro outro. E lembrando que a mãe deles era o Jacob do momento, né? Então ela tinha um poder mágico ali nela. Ela faz eles prometerem que eles nunca iam se matar, se ferir, né? Acho que é se matar, eles falam especificamente matar. Tanto que eles realmente não podiam se matar, né? E aí... o Fumaça usa o Ben pra matar o Jacob. E aí o Jacob pega o irmão, quando ele mata a mãe, e joga ele lá dentro, porque a mãe deles tinha falado que cair lá dentro era pior que a morte. Então ele joga o irmão lá dentro, porque ele fala, você vai me matar agora? Ele fala assim, não, muito pior. E aí ele joga ele lá dentro. E aí quando ele joga ele lá dentro, aí é a coisa que fica meio sem explicação, né? Mas o que dá a entender é que a ilha, essa energia da ilha, né? Essa coisa que a ilha é... Pensando no lance da dualidade também, né? Sim.
ela é, de certa forma, a barreira que separa o nosso mundo dessa energia maligna que existe. Essa energia... Eu não diria maligna, eu vou explicar mais pra frente, mas eu diria destrutiva. Ok. Que existe. E aí, essa energia destrutiva, ela sai, né, ali, porque o que eu falei com o Rodrigo eu acho que como ninguém nunca tinha entrado na caverna, ela não tinha nenhuma forma pra assumir. Mas a partir do momento em que o corpo do irmão do Jacob, né, o Jacob joga o irmão dele lá dentro, agora ela tem uma forma pra assumir. E aí é a primeira forma que ela assume, que é a forma do irmão do Jacob. Sim. E aí... É como se fosse uma energia maligna ou destrutiva, como você disse, aprisionada no meio da luz. Exato. E tudo que ela precisava pra realmente se tornar sombras era uma forma. Exato. Então ela precisava de uma forma, ela ganhou essa forma. E junto com a forma vem todas as memórias e tal. E aí eu acho que essa entidade, ela luta contra essa pessoa que protege a ilha desde sempre, né, desde o começo. E é por isso que essa pessoa não pode sair da ilha, essa fumaça não pode sair da ilha, porque essa pessoa está prendendo ela, e as duas pessoas não podem se matar. Então, eu não sei se a regra de não poderem se matar foi criada pela mãe. foi criada... só vale pro Jacob e pro irmão dele, Jacob né? e pro irmão. Mas assim, a pessoa que tá protegendo a ilha não pode sair da ilha numas, né? Porque Pra sempre. Ela não pode sair pra sempre. Porque o Jacob sai e volta o tempo Sim. todo. A gente vê isso, né? Sim. E aí a gente descobre que a fumaça não é o irmão do Jacob. Sim. Ela tem a forma do irmão. Porque ele encontra o corpo do irmão morto e ele sepulta o irmão, sepulta entre Então ele aspas. não sepulta, esse né? é o ponto. O irmão e a mãe nas cavernas, né? Junto com as pedrinhas do joguinho deles. Junto com as pedrinhas. E aí tem um mini flashback. Chama um mini flashback a mim, por favor. Da primeira temporada, quando o Jack, o Hurley, o Locke e a Kate acham os esqueletos na caverna e falam, nossa, são o nosso Adão e Eva. Né? Na verdade era a Jacoba. A Jacoba e o irmão do Jacob. A gente chegou até a falar que por causa dessas confusões de tempo, poderia ser a Rose e o Bernard. Sim, né? mas não é. Até porque a Rose e Bernard também voltam pro presente. Quando Sim. a ilha para de pular. Sim. Né? E... Quando a ilha, na verdade, quando eles voltam dos anos 70, eles voltam junto. Sim. E aí o lance todo da coisa do Jacob e do irmão dele era que, assim, ao mesmo tempo que o Jacob queria que uma pessoa nova chegasse pra substituir ele, porque ele, claramente, pela cara dele, ele já não estava mais afim de estar ali fazendo esse job, que foi jogado na mão dele. Que ele tava fazendo há 2000 anos. Sim. Né? Então, tipo, foi jogado na mão dele e ele tava tipo, eita caralho, que posta é essa? Mas enfim. E aí, o lance todo ao mesmo tempo que ele traz pessoas pra poder substituí-lo, isso é um perigo. Porque a fumaça falou pra ele, eu vou achar um buraco, um loophole, né? Que é uma dessas pessoas que você vai trazer vai ser a pessoa que vai te matar. Uhum. E aí eu tenho pra mim, o lance que eu falei de o futuro, o passado e o presente já estão escritos, o Jacob sempre soube que o Ben que ia matar ele. Uhum. E por isso ele sempre manteve o Ben distante. Ele nunca visitou o Ben, ele nunca ajudou o Ben, a ilha nunca curou o Ben. Porque o Jacob podia não saber exatamente os detalhes, mas ele sabia que quem ia fazer isso ia ser o Ben. Olha só. E por isso que a ilha nunca ajudou o Ben. Olha só. Pra mim, assim, no meu headcanon, essa é a explicação. Super faz sentido. Eu concordo. E uma coisa que eu ia falar do negócio de dualidade, eu não falo que é maniqueísmo, eu acho que tem um pouco de maniqueísmo, sim, porque, né, vivemos uma cultura católica e tudo mais, mas eu acho que é muito mais dualismo. Ok. Porque, inclusive, não mostra, né, na Dharma, porque ela só usa os trigramas em volta, mas os hexagramas. Não, trigramas. Ela usa os trigramas, mas no centro daqueles trigramas, no tal, tem o Yin Yang. Uhum. Que toda a temática da série é sobre isso, né? O Yin Yang. E pra mim, a série é muito mais sobre dualidade de Yin e Yang do que bem e mal. Certo. Pra mim, ela é muito Yin Yang, porque assim, as coisas que são opostas na série, na maioria
acho que na maioria não, o tempo todo, não é necessariamente bem e mal. Ela é sobre mais ordem e caos. Tipo, você seguir a regra ou você desafiar a regra. Você acreditar ou você ser completamente contra. É muito mais desse tipo, sabe? Então, do tipo, o lance do irmão do Jacob e do Jacob, por exemplo, é que o Jacob é uma pessoa que aceita. Ele aceitou que a mulher matou a mãe dele. Ele aceitou que ele estava preso naquela ilha para sempre. Ele aceitou. Tudo ele aceitava. Ele aceitou o cargo, né, de ser o poderoso. E o irmão dele já é o contrário. O irmão dele é a revolta, é a falta de aceitação. Uhum. Ele é se revoltar contra o que aconteceu. Então, pra mim, essa dualidade da série é muito mais um yin e yang do que bem e mal. Uhum. Sabe? São opostos, mas são opostos que se completam. E aí tem a coisa toda do tipo do Jack, que tem as várias duplas, né, de opostos na série. Então, tipo, você tem o Jack e o Jack e o Loki, que é o Man of Science, Man of Faith, que é uma pessoa que acredita cegamente nas coisas e vai e se ferra. E uma pessoa que não é o São Tomé, né? O Jack é o São Tomé, ele não acredita em nada até ele ver. Até o ponto em que, basicamente, ele começa a acreditar. Mas eu sempre vi esse dualismo. Assim, pra mim, é o tema, a temática de Lost toda é essa, do tipo... Essas duas temáticas. É a temática de aceitação. Eu acho que a série é muito sobre aceitar que a sua vida não é perfeita, ela não vai ser, e quando ela for, ela é falsa. Olha que legal. Tipo, aceite que você tem problemas. Então, tipo, porque todas as pessoas que o Jacob chamava, ele explica, né? Por que ele escolhia aquelas pessoas. Eram pessoas quebradas. Assim como ele. Ele era uma pessoa quebrada e ele precisava ser substituído por uma pessoa quebrada. E todo mundo tinha uma vida de merda. Ninguém era feliz. Ninguém era completo. Ninguém era isso. E a outra temática é essa questão das dualidades, sabe? De você ser uma pessoa que acredita em tudo, ser uma pessoa que acredita em nada, ser uma pessoa que se revolta, ser uma pessoa que aceita. Pra mim é muito isso, as duas temáticas principais da série. Nossa, amor, arrasou muito. Acho que é isso mesmo. Mas nessa segunda vista, eu gostei mais da série, eu vou te falar, do que eu gostei da primeira vez. Eu consigo entender melhor o final. Eu não aceito ele totalmente, porque ele me engana. Mas, como eu falei da outra vez, eu continuo não achando o final ruim. Eu só acho que ele é misleading, mas ele não é ruim. Sim. Eu acho que o problema, na verdade, é a temporada como um todo, que a temporada é bem ruim. Ela é misleading. É justamente isso. Ela vai te levando pra um lugar do tipo, não, galera, ó, o templo, magia, o Jacob. É, tem o lance do ilha, templo também, né? sabe? O moço japonês lá, que nem explica, sabe? Mas tipo assim, vou te mostrar essas coisas aqui. E aí, não é nada disso que importa. O que importa é isso aqui. Sabe? Eu acho muito misleading. Outras coisas que a gente também vê nessa temporada de explicações, né? A gente descobre que os sussurros não eram os outros, nem eram monstros de fumaça. São as almas penadas que vivem na ilha. Da ilha, né? Que mais que a gente descobre? A gente descobre que... A gente descobre o farol, né? Que era... Sim. Que era o espelho ali do farol, né? O Jacob girava ali aquele espelho em cada grau ali da roda de 360 graus, cada grau era uma pessoa, e cada grau que ele parava ali, ele conseguia enxergar a vida da pessoa ali. Exato. Era assim que ele escolhia os candidatos. Exato. E aí tinha a caverna, onde ele anotava os nomes e depois riscava. A gente descobre toda a história do Richard, né? Por que ele não envelhece, como que ele chegou na ilha. E a gente descobre que ele chega no Black Rock, que é aquele navio que estava no meio da floresta, no meio de um tsunami, né? O navio foi catapultado para o ar, quebrou a estátua. Provavelmente foi o momento, inclusive, em que as mulheres talvez pararam de poder ter filhos. Porque aquela estátua é da deusa egípcia da fertilidade. Exato. E a gente não sabe se tem outras estátuas na ilha, né? Mas provavelmente era só aquela. Provavelmente não. E aí, enfim, o Richard ganha lá o emprego do Jacob, né? De ser a pessoa que vai se comunicar com as outras pessoas da ilha. E ele ganha a vida eterna, né? Porque ele não queria morrer e ir pro inferno. Porque ele achava que ele estava no inferno.
Não é porque ele não queria morrer e ser porque Não, se ele morresse... o lance é aqui. Primeiro ele acha que ele tá no inferno, Aham, porque a fumaça mente pra ele que ele tá no inferno. aham. E aí o lance é que o Jacob explica pra ele que ele não está no inferno e que na verdade ele tá na ilha e tal, e ele não pode trazer a amada dele de volta, que é a Isabelle. E aí ele fala, então tá, se eu não posso ter ela, então eu não quero morrer. Uhum. Né? Tipo, É alguma coisa é assim. uma coisa assim. É. Enfim, é meio perdida essa história. Então a gente descobre toda essa história do Richard. E quando o Jacob morre, o Richard começa a envelhecer, né? Sim. Ele perde a vida eterna. Que mais que a gente descobre de legal? Acho que era basicamente a história do Jacob e do irmão, a história do Richard. Esse negócio dos sussurros eu achei bem legal também. Uhum. É, tem o lance todo da galera que. Da galera que chegou. Oh, meu Deus, perdi. Da Ilana e da galera lá do What Lies in the Shadow of the Statue. É, que era tipo o culto do Jacob, né? É, que a galera que acredita nele true, assim. Que também não servem pra muita coisa. Aí tem uma questão que é o que a gente conversou hoje, né? De produção da série. Eu acho que por motivos financeiros e motivos de produção eles não fizeram isso, mas eu acho que poderia ter solucionado o problema das pessoas acharem que todo mundo tinha morrido no acidente de avião se nessa cena deles da igreja ecumênica alguns personagens estivessem mais velhos. Aham. Né? Por exemplo, sei lá, ficasse o tempo todo dos Flash Sideways mostrando um velho e uma véia que tava em todo lugar, andando pra cima e pra baixo. E aí no final você descobria que esse velho, essa véia era a Kate e o Sawyer, Aham. por exemplo. Aham. Que eles voltaram e viveram juntos, casaram, tiveram filhos, sei lá, enfim. Pra mim faria mais sentido se eles estivessem aparecendo ali na igreja no momento em que eles morreram. Na igreja, sim, nos Flash Sideways não. Porque nos Flash Sideways. Os Flash Sideways são a igreja, amor. Os Flash Sideways, as histórias deles, são as vidas perfeitas, entre aspas, que eles tinham. E o que teria acontecido se o avião não caísse, né? Era tudo no mesmo momento. Era tudo no mesmo momento. É porque parece que eles mudam no meio da temporada o que é aquelas coisas. Enfim. Mas eu acho que era basicamente isso. Não tô lembrando de mais nada interessante que foi explicado ou apresentado na sexta. Ah, e teve a cena que eles cagaram tudo, né? Pra fazer todo mundo acreditar que todo mundo tava morto desde o começo, que foi quando a série termina, né, mostra aquela luz branca lá da igreja, corta para os créditos com uma cena da fuselagem do avião na praia. Sim. Que foi o que fez todo... Essa cena é a pior cena de Lost, porque ela foi a que mais contribuiu pra todo mundo achar que todo mundo tava morto desde o começo. Por que não foi a tela preta como foi em todos os episódios, né? Ninguém sabe. Mas assim, outras coisas que aconteceram na sexta, e assim, tudo feito às pressas, correndo, tudo cagado, mas que foi muito triste anyway, foi a morte do Said, da Sunny e do Jim no mesmo episódio. Sim. E foram mortes completamente... Assim, a da Sam e do Jim até teve uma emoção ali, mas a morte do Said foi muito vazia. Assim, o Said, eu acho que eles não sabiam mais o que fazer com o personagem. Isso desde a quinta temporada, eles né? não sabiam o que fazer com ele. O Said na sexta temporada tem aquela história que ele morre, aí ele ressuscita. Exato. Aí acham que ele é a fumaça, mas ele não é a fumaça. E aí ele isso vira é uma zumbi, coisa que nunca explicou, inclusive, porque assim... Aí depois ele não é mais zumbi. Ninguém que morre na ilha volta. Isso é um fato. Isso é um fatão. Mas por algum motivo o Said voltou. Uhum. E tipo, não explica isso. Ele foi possuído pela maldade do negócio. Mas assim, não é isso que a maldade faz. A maldade não matou a Claire pra possuir ela. Ela não matou a galera da Rousseau. Ou ela não pegou ninguém que estava recentemente morto e transformou a pessoa num robô de maldade. Não é isso que ela fez em todas as outras pessoas. Por que no Said foi assim, sabe? Então... Exato, não faz sentido. Tem o lance da Claire, né? Que a Claire volta como uma guerrilheira. A Claire é a nova Rousseau. A Claire é Rousseau. Ela ficou sob domínio do Fumaça e aí, de repente, ela achou que ela tinha que virar guerrilheira. E mesmo... Na verdade, ela ficou 3 anos sozinha, né? A Rousseau ficou 16 anos, ela ficou 3 anos sozinha. Eu entendo ela virar
guerrilheira porque... E mesmo ela tendo largado o Aaron, teoricamente por pura e espontânea vontade, ela começa a culpar a Kate por ter cuidado do filho que ela largou, sabe? Tipo, eu só achei bizarro também. Mas gosto que ela vai embora no avião no final. Sim. Né? Ah, uma coisa que eu não tinha entendido. Aí na quarta temporada, eu achei que eu tinha entendido. Mas agora, vendo o final da série, eu acho que eu não entendi e nem os escritores da série entenderam. Que é o que era a porra do chalé. A cabana, né? A cabana, quanto mais eu começo a lembrar da série, menos sentido faz. Porque assim, você fala, a cabana é onde o Jacob morava. Não, todo mundo sabia que ele morava na estátua, porque tem a frase, What lies in the shadow of the statue. Então não era a cabana. Aí você fala, então é a fumaça. Só que não é a fumaça, porque tinha a proteção lá contra a fumaça, que eram as cinzas. Mas a fumaça sempre saiu de dentro da cabana. Exato. Desde a primeira temporada ela sai de dentro da cabana. Então, sei lá, a fumaça mentia que ela não podia entrar nos lugares quando tinha cinzas. Não, porque ela não consegue entrar no templo justamente porque tem cinzas. Uhum. Então, tipo... tem o lance do templo, né? E o templo, a estátua, os hieroglifos aqui e ali, os subterrâneos... O coração da ilha, a área ali embaixo da terra, embaixo do poço que tem a roda, também cheio de hieroglifo e todos os túneis e tal. Tudo indica que civilizações ancestralíssimas viveram nessa ilha. Assim, visualmente, a ilha... Isso que é uma coisa que eu acho... Eu não sei se é um erro de produção da série, de design de produção, ou se foi proposital. Ou se é uma coisa do tipo, vamos ser exóticos, sabe? Porque assim, a ilha é uma grande bagunça. Porque, primeiro, eles têm um monte de hieroglifos num prédio que é claramente tailandês. Tipo, tem o templo, você tá dizendo? O templo, aquela arquitetura é claramente do Sudeste Asiático. Mas tem um monte de hieroglifo. E aí tem uns lugares que tem umas coisas meio assírias. Assim, beleza, várias civilizações chegaram no mesmo lugar. Ok, eu compro essa. Não, mas eu acho que isso super faz sentido justamente por essa questão de desde que a ilha existe, e ela deve existir desde sei lá quando. Sempre. Desde a Pangeia, sei lá. Desde sempre ela se move no espaço e no tempo. Sim. Então, qualquer civilização pode ter caído naquela ilha. Sim. Qualquer civilização pode ter deixado sua marca lá. Sim. Agora, a coisa que mais me irrita do design de produção dessa série, mas pode ser que seja o orientalismo dos anos 60 e 70, que é a iniciativa Dharma ter o símbolo do taoísmo como marca. Eles tinham o lance do Namastê também, né? Era aquela coisa que a gente falou no último episódio. Era aquela coisa... New Age. New Age dos anos 70, né? Que tinha essa coisa do deboísmo e até mesmo na ciência, né? Sim. Tanto que uma das formas dos caras da Dharma torturarem dos hostis para obter informação era dando LSD. Sim, LSD e fazendo eles verem... como que fala? Mensagens subliminares. Que é uma coisa isso super dessa anos época. 70, né? Sim. Isso é muito da cultura New Age mesmo. Sim. Enfim. Mas pra terminar, que a gente tem que assistir Drag Race agora. Eu acho muito bonita a cena final. Sim. Que é o Jack todo cagado. O Jack foi Jacob durante 2 horas, né? Sim. E aí já passou o cargo pro já Hurley, morreu. porque tava todo cagado, né? E aí tem aquela cena que eu acho super bonita, que é ele morrendo no lugar onde ele exatamente caiu. No mesmo lugar onde ele caiu, né? Com o Vincent do lado. Mostra aquele mesmo tênis pendurado no bambu que mostra no primeiro episódio. Sim. Mostra o tênis ali 3 anos depois. E aí ele vê o avião indo embora, né? Com a galera que embarcou. E aí ele fecha o olho e morre. Sim. Né? E a série começa com ele abrindo o olho.
e termina com ele fechando o olho e morrendo. Eu acho muito bonito. É muito bonito. E a cena toda da igreja, tirando os problemas que ela trouxe pra compreensão das pessoas médias, né? Que as pessoas são muito burras, elas não conseguem entender as coisas. Eu acho que ela é muito bonita. O discurso do pai do Jack pra ele na igreja é muito bonito. Que é falando sobre justamente aceitação. Do tipo, aceita, sabe? Do tipo, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer em algum momento. E o que importa é o que você fez até chegar esse momento. Você sabe onde é a linha de começo, você sabe onde é a linha de chegada. O que você vai fazer no meio depende de você, são suas escolhas. Então eu acho muito bonito o que ele fala pra ele. Sabe, o discurso todo ali. Eu acho bem, bem bonito. Que elas de aceitar e desapegar também, né? Exato. E aí é uma coisa também que, tipo, o Ben é a única pessoa que não consegue desapegar. Tanto que ele não consegue entrar na igreja. Ele não entra, porque ele não consegue. Ele ainda carrega isso. E a culpa, né? A culpa pela Alex, a culpa por sempre tentar ser o número 1 o tempo inteiro, a culpa por ter matado o Jacob, que foi o que desencadeou toda a merda. E ter matado o Loki também. Exato. Então ele não consegue ir ainda. Sim. No fim das contas é uma série bem legal. É uma série muito boa, gente. O final ele foi decepcionante porque as pessoas esperavam, mas não torna a série ruim e não torna o final ruim. Ele é um final bom. Se vocês puderem, quiserem, tiverem essa paciência, reassistam Lost. E tentem... Ou assistam pela primeira vez. Apesar da gente ter contado tudo, né? Mas é tão confuso que as pessoas não entenderam tudo pelo que a gente contou. Nem a gente estava conseguindo contar. E eu acho que vale a pena a jornada, do tipo, tem muitas coisas muito interessantes sobre principalmente pessoas, assim, sabe? Eu acho que, querendo ou não, pelo menos nisso a série não mentiu, assim. O que sempre chamou atenção foram os mistérios da ilha, assim. Mas as pessoas, o elenco que eles construíram era de pessoas muito interessantes. As discussões que eram levantadas eram muito interessantes, sabe? Então... Sim. Foi isso. Se você conseguiu ouvir esse episódio até o final, e se você Nossa, 1h40, meu Deus. E se você entendeu alguma coisa do que a gente falou, vai lá no meu Instagram, @leitecruz, ou no Instagram do Telo, @telocaeto, THELLOCACAETO. Manda uma DM e deixa um comentário no último post com a palavra Jacob. Amo. Só se você realmente chegou até aqui. Exato. Né? E mandem sugestões de séries que vocês gostariam que a gente desconstruísse. Boa, desconstruindo séries, gostei. Assim como a gente fez. Prometo que eu não vou tentar contar tudo o que acontece em cada o Rodrigo temporada. não vai tentar fazer um resumo da série. Mas é que era muito importante. Enfim. Eu acho que depois desse resumo eu entendo melhor a 4ª temporada agora. Enfim. Pois é. Enfim, gente. Namastê, good luck. We have to go back. We have to go back!